O que é o IPVA? Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Basicamente, o IPVA é um imposto estadual cobrado anualmente de quem possui um veículo registrado no seu nome. Pode ser carro, moto, caminhão. Parte do valor vai para o Estado e parte vai para o município, onde o veículo está cadastrado. Você pode ter o veículo totalmente quitado, mas se atrasar o imposto, imediatamente surgem problemas como multas, juros e até restrições para licenciar o veículo. Nos últimos dias, surgiu um boato dizendo que Lula começaria a cobrar IPVA de bicicletas, scooters elétricas e até cadeiras de rodas. Isso é mentira. Porém, essa notícia viralizou tanto que virou assunto nacional, justamente porque vivemos num cenário em que qualquer informação é replicada sem checagem, às vezes bastando apenas um título chamativo ou thumbnail exagerada. Mas então o que é verdade nessa história? O que diz a lei? A Resolução CONTRAN 996/2023 estabelece que bicicletas elétricas, scooters e cadeiras de rodas motorizadas não precisam de emplacamento, registro, habilitação ou IPVA, desde que cumpram os seguintes requisitos: potência máxima de até 1.000 watts, velocidade máxima de 32 km por hora, largura de até 70 centímetros, distância entre eixos de até 130 centímetros. Já os ciclomotores, que são veículos de 2 ou 3 rodas com motor a combustão até 50 centímetros cúbicos ou elétrico de até 4 kW e velocidade limitada a 50 km por hora, precisam de registro, licenciamento e habilitação, ACC ou A. A resolução também não criou novas obrigações, ela apenas organizou regras já existentes e determinou um período de adaptação, de 1º de novembro de 2023 a 31 de dezembro de 2025, para regularizar ciclomotores importados ou vendidos sem homologação. Ou seja, os patinetes elétricos de alta velocidade, que chegam a 80 km por hora ou mais, já se enquadram em outra categoria e, portanto, podem sim estar sujeitos a registro, regras e impostos. E quanto às cadeiras de rodas? PCDs têm isenções legais específicas, então não há cobrança de IPVA. Por que tanta confusão? Vivemos em uma era em que a informação circula em excesso. Muitas pessoas leem somente o título, o thumbnail ou a legenda e já assumem aquilo como verdade, especialmente agora com inteligência artificial amplificando conteúdos sensacionalistas. É por isso que verificar as fontes se torna ainda mais importante. Essa fake news também reflete a polarização no país. Direita versus esquerda, cada lado tentando provar que o outro está errado, enquanto o foco deveria ser o que realmente importa: melhorar a vida de todos, cidadãos, empresários e trabalhadores. Quando a população defende um político de estimação, passa a reagir emocionalmente em vez de racionalmente, e isso impede debates importantes sobre crescimento econômico, impostos e desenvolvimento do país. Taxação, economia e consequências. Muitas pessoas, acreditando em redistribuição de renda, apoiam propostas de taxar super ricos. O problema é que, na prática, essas taxas quase sempre são repassadas para o consumidor final, resultando em produtos e serviços mais caros. Quando o Estado aperta demais o setor produtivo, empresas simplesmente buscam ambientes mais favoráveis. Exemplos recentes incluem Lupo, Taurus e empresários como Ratinho, que buscam opções em outros países. Essa fuga causa desemprego, perda de investimentos e empobrecimento geral. Isso já aconteceu em países da Europa e na Argentina. Aumentaram impostos e em seguida viram capital e empresas deixando o país. Voltando ao IPVA, fiquem tranquilos, não existe IPVA para bicicletas, scooters e cadeiras de rodas. Mas fiquem atentos, porque boatos assim podem servir como teste para medir a reação da população ou desviar o foco de outras pautas. Aproveitando, o IPVA no Brasil é calculado pelo valor do veículo. Isso significa que, se você troca de caminhão para um modelo mais novo, mesmo que ele polua menos, faça menos barulho e seja mais seguro, o imposto aumenta simplesmente porque ele vale mais. É um sistema que desestimula a renovação da frota e acaba contribuindo para estradas mais perigosas. Nos Estados Unidos, por exemplo, o imposto é baseado no peso do veículo, porque o desgaste do asfalto depende mais disso do que do valor de mercado. Assim, não importa se você tem um Fusca ou uma Lamborghini. Se tiverem peso semelhante, pagam imposto semelhante.
É mais simples, previsível e justo. Enquanto isso, seguimos com a mentalidade de arrecadar sempre mais, dificultando o progresso, renovação de frota e competitividade. Concluímos que o IPVA não é instrumento de redistribuição de renda. O Brasil tem impostos de país de primeiro mundo, mas entrega serviços de submundo. Por hora, tá liberado fazer grau na cadeira de rodas. Brincadeiras à parte, o importante é continuar atento às informações e não cair em manchetes falsas. Tamo junto! Deixa o like, se inscreve no canal e quando chegarmos a 1000 inscritos, sai o corte Calvo de Cria. Até o próximo vídeo!